Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos finalizando nosso assunto casamento. Só restam mais duas, essa de hoje mais duas. E eu espero que esse assunto tenha falado ao seu coração. Tem muitas informações ainda, casamento misto, tantas coisas que não dá tempo de tratar aqui. No futuro, talvez, Deus permitindo, gravaremos também, transmitiremos, deixaremos aí nas redes sociais. Todas as mensagens ficam gravadas no site da igreja, aí no YouTube também. Você querendo assistir, elas estão lá gravadas. Estamos gravando na semana, no culto ao vivo, na transmissão ao vivo, terça, quinta e domingo, estudo sobre Apocalipse. Então, se você quiser assistir também, elas ficam gravadas também, uma sequência. Claro, nós estamos ensinando os outros livros, agora entramos direto no livro de Apocalipse. Nós ensinamos Daniel, não há como estudar Apocalipse sem entender Daniel, as 70 semanas de Daniel. Então, explicamos detalhadamente ali o que eram as 70 semanas de Daniel. Você querendo assistir, o material está lá. E agora nós vamos entrar em missões no mês de julho, e 2 meses aí estaremos tratando sobre missões, desafiando o povo de Deus, a obra de Deus, a servir melhor ao Deus Todo-Poderoso. Espero que esse assunto tenha te abençoado e te apresentou mais informações bíblicas dentro do assunto do casamento e no que é ensinado hoje de divórcio de uma maneira errada. Eu quero ler novamente o texto de Mateus 19, verso 6, que diz assim, ó: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu quero começar o slide de hoje com uma pergunta. Qual o casal bíblico que divorciou-se? Qual o casal bíblico que divorciou-se? Se a Bíblia diz: aquilo que Deus uniu não separe o homem. Deus poderia falhar na união? E o homem teria poder contra o nosso Deus Todo-Poderoso? O homem teria esta capacidade de quebrar a união divina? Nunca. Pastor, mas o livre-arbítrio? Não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando daquilo que Deus uniu. O casamento no Senhor é aquele que Deus uniu. O que Deus uniu, não há separação, não há divórcio. E aquele que Deus não uniu, não é casamento. E aquilo que o homem se uniu, não é casamento. Aquilo é um ajuntamento, é diferente. Por isso que o Senhor Jesus tratou daquele texto de Mateus 19, completa ali, e também Mateus 5, verso 32. Então, qual casal bíblico que divorciou-se? Nenhum. Você não tem. Em consequência, é inadmissível uma igreja aceitar crente divorciado casando novamente. O crente, se chegar a uma situação de uma separação, acabou, não casa de novo. Deus não está feliz. Eu não posso citar casos aqui, não devo. Mas também se citasse, não ia citar os nomes. Mas tem casamentos e divórcios que ocorreram e eu creio que não era casamento. Lá atrás houve mentira, não era casamento. Era um ajuntamento. Alguém foi enganado. Sempre quando há essa quebra do vínculo, um é excluído da igreja. Às vezes até os dois, mas na maioria das vezes um é excluído. Porque um está com a verdade, o outro está mentindo. Então quando há essa quebra é porque lá atrás não houve a união divina. Então, aí precisa ser bem criterioso o pastor para tratar desse assunto. Precisa ser alguém sério, de oração, para se tratar. Cada caso é um caso nesse sentido. Aí deve-se tomar cuidado. Agora, separou, casar de novo? Não, aí está quebrando regras e mais regras, tá bom? Agora, se não era casamento, era um ajuntamento, pode casar de novo, porque não tinha validade aquele casamento. Não era um casamento. Isso que é importante. É muito importante que os crentes se alertem, tendo em vista a lei de implantação do divórcio em nosso país. A lei divorcista é para os incrédulos. Eu mostrei a lei para vocês algumas mensagens atrás aí, 1977. Eu tinha 5 anos de idade, quando o nosso país decretou a lei do divórcio, diante de muita luta, quando o Senado, a Câmara, conseguiu passar a lei de aprovação. E aquela lei, irmãos, é para a igreja ou para os incrédulos?
Aquela lei serve para nós que temos como padrão a Bíblia? Aquela lei tem referência no meu casamento, no seu casamento, aquilo que Deus uniu? Jamais! Aquela lei é para incrédulo, não é para nós que somos tementes a Deus. Nós temos a base, o livro de regra e fé, que é a palavra de Deus. Então aquela lei de 1977, para os incrédulos, não para nós, tementes ao Senhor. A lei divorcista é para os incrédulos, mergulhados neste mundo cão. A única regra de vida, de vivência para o crente é a palavra de Deus. Então nossas igrejas correm o risco de se reduzirem a poucas pessoas. Porventura temerão alguns? O que vai acontecer com nossas igrejas? E se isso acontecer, o que importa? O mestre nunca se preocupou com a quantidade. De certa feita, ele chegou a sugerir aos seus discípulos que, se desejassem, poderiam ir. Se você puder ler lá João 6, 66, 67, eles deixaram de seguir Jesus, ele olhou para os 12, vocês também vão me abandonar? E os discípulos, não. Pedro levantou a voz e disse, Senhor, como se a verdade está em ti, como vamos te abandonar? A outra norma afeta os novos convertidos. Tratar-se da circunstância de se converter alguém divorciado. Suponhamos um profano, fracassado no casamento, como se diz, e se casou com outra mulher, e converte-se. Então é o momento da igreja examinar caso por caso, sem paixão, sem bisbilhotices, sem sentimentalismo, sem interesses subalternos. Este exame deve se conduzir pelo amor e com discrição, feito por uma comissão permanente de crentes sérios, reservados e piedosos, estabelecida pela igreja. Cada caso deve ser examinado séria e detidamente diante dos ditames de Jesus no Novo Testamento. Se o cidadão der provas pela sua conduta de conversão genuína, vamos examinar se a culpa do fracasso conjugal é dele. Ele prova que realmente é salvo. Agora, então vamos observar a causa do divórcio se foi dele. Vamos investigar. Se ele foi vítima da infidelidade e do abandono da mulher, a igreja poderá recebê-lo. Tudo aconteceu antes da conversão. Se foi a mulher, então tudo aconteceu antes da conversão. Conheço pastores que ocorreram isso. Situações assim. Então o que ocorreu? Foi antes da conversão? Anulou. Agora eu conheço situações, vejam só, de pastores que não eram casamento, era juntamento. Situações difíceis. Mas se o cidadão ou a mulher, embora haja agora se convertido de fato, foi o culpado ou a culpada da infidelidade, veja só, agora houve conversão. E você vai investigar o caso. E você encontra que a culpa é realmente daquele que tomou a decisão. O que deve ser feito? Deve-se conversar, porque quando há conversão de verdade, a pessoa está pronta a ir a qualquer pessoa que causou dano e pedir perdão e restaurar os danos causados. Então vamos lá. Foi o culpado ou a culpada da infidelidade. Deve reparar o mal como fez Zaqueu, que restituiu quadruplicado, 4 vezes, aos que havia prejudicado. Lembra da história de Mateus? Leia lá Mateus 19, 8 depois. Eu quero devolver quadruplicado, Senhor, todos que eu prejudiquei nessa vida. E Ezequiel 33, 14, 16. Configuremos um caso muitíssimo frequente. O indivíduo esteve sobre as formalidades legais, junto com uma mulher durante 10 anos. Apaixonou-se por outra, com quem foi viver. Divorciado, casou-se com a segunda e deixou com a primeira 3 filhos. É evidente a injustiça que cometeu com a mãe dos seus filhos. E são evidentes os prejuízos causados às crianças, sobretudo no aspecto da educação. Depois de haver praticado tamanhos desatinos, é atingido pelo Evangelho e se converte. Convertido, deseja pela força de sua verdadeira fé ser biblicamente batizado. Nesta conjuntura, a igreja deve propor-lhe que repare, tanto quanto possível, os males perpetrados contra a primeira esposa, a qual deve pedir perdão e com a qual deve reconciliar-se, embora esteja impossibilitado de tornar a viver com ela.
Deve outro sim envidar esforços no sentimento de ressarcir os males causados aos filhos. Se o cidadão se dispuser a atender à igreja, não vejo razão para privá-lo do batismo e de ser membro dela. Em nossas igrejas, há milhares de mulheres que ao tempo da incredulidade foram meretrizes. Há homens que assassinaram e roubaram. Pense no homem que praticou vários homicídios e deixou crianças na orfandade. Depois de haver levado uma vida devassa e perpetrado assassinatos, a graça de Jesus Cristo o salvou. A igreja, sob a direção de um pastor criterioso, pastor mesmo e de muita oração, examinou com prudência o assunto e com muito amor e discrição orientou o cidadão a procurar as viúvas de suas vítimas, a ver como poderiam compensar-lhes os padecimentos da viuvez e suprir as necessidades dos órfãos. Quem se arrepende sinceramente é movido a reparar o mal cometido contra o próximo e a consertar os resultados das suas iniquidades. Aquele senhor entendeu plenamente a orientação sábia da igreja e fez além do que podia fazer. Envidou todos os esforços para encaminhar os filhos de suas vítimas, como consequência de seu gesto genuinamente cristão. Duas daquelas senhoras e vários filhos e filhas também se converteram. O bandido mascarado, muito conhecido dos anos 70 para 80, converteu-se ao evangelho durante os anos de sua longa reclusão na penitenciária de São Paulo, como resultado dos seus latrocínios. Às vésperas de ser posto em liberdade, após cumprir a pena, entregou ao diretor do presídio a sua casa, porque fora adquirida ilicitamente, à custa dos roubos praticados na incredulidade. Se as meretrizes, os ladrões, os assassinos, podem gozar o privilégio de participar da membresia de uma igreja ao se converterem, é muito normal que, de igual maneira, uma pessoa divorciada, quando incrédula, usufrua dessa regalia. E o último slide. Nisto acredito, a igreja não estará postergando o princípio luminoso da indissolubilidade vincular do matrimônio, pois com essas pessoas não houve no passado o casamento, mas sim ajuntamento, apesar de ter sido feito dentro das normas legais. Não foi Deus quem as uniu. Apesar de ter sido feito dentro das normas legais, não foi Deus que as uniu. Olha o casamento de Sansão, o primeiro. Ele separou, não era um casamento no Senhor. Depois ele veio buscar a mulher de volta, se você ler a história. Ela foi dada a outro homem. E ele se revoltou e colocou fogo nas plantações dos filisteus. Veja que situação. Ele foi atrás da mulher dele, foi dada a outro homem. Porque os princípios não foram bíblicos. Não era casamento. Pois com essas pessoas não houve no passado um casamento, mas sim um ajuntamento, apesar de ter sido feito dentro das normas legais. Não foi Deus quem as uniu. Portanto, não houve casamento, houve sim uma união fornicária ou mancebia, apesar do aparato no cartório. E se não houve casamento, também não se deu, na verdade, o divórcio. Porque o divórcio consiste na dissolução do liame conjugal. Só existe divórcio se houve casamento. Se não era casamento, não é divórcio. Interessante isso, né? Como a gente cai em erros por não conhecer a verdade. Nesse caso, toda esta processualística legal do chamado casamento civil e judicial do suposto divórcio se restringe a inócuas formalidades criadas pelos homens. Só existe divórcio se houve casamento. Como não era casamento, era juntamento, também não é divórcio, não é separação. É o assunto de Mateus 19. Então ali não era separação, não era divórcio, era fornicação e não adultério. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cada dia a compreender este livro sagrado, crescer no conhecimento e que os lares onde Cristo reina possam entender que o matrimônio
foi realizado no poder divino. E ali reina o poder do Eterno. E onde o poder do Eterno reina, Satanás não pode colocar o seu dedo. Satanás não pode ter vitória. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento, pela bênção do casamento. Ó Deus eterno, aqueles que pretendem, ó Deus, que estão orando, que possam aguardar no Senhor e ter a bênção, ó Deus, e ter a realização do mesmo, com a Tua presença, com a Tua orientação, com o Teu poder. Ó Deus, aqueles que talvez nesse instante entenderam biblicamente que não têm um casamento, que possam buscar a bênção, ó Deus, de um ministro, de uma igreja séria, e assim, ó Deus, ter a união conjugal abençoada por um ministro do Evangelho. E assim, Deus, ter a bênção do Senhor, o Senhor, ó Deus, assim, consumando este ato maravilhoso. Continua conosco, Deus, continua nos ajudando, abençoando todas essas famílias e estas mensagens, que possam ter um alcance amplo para a glória do Senhor. Abençoa as pessoas que nos ajudam, ó Deus, na divulgação dessas mensagens, nas gravações, no preparo. Abençoa, Deus, os intérpretes de Libras. Dá a tua bênção sobre cada um. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.